Temos ainda um pouquinho de questões para analisar aqui sobre os interrogatórios na primeira turma do STF. O Jair Bolsonaro ficou frente a frente com o ministro Alexandre de Moraes, relator do processo da suposta tentativa de golpe de Estado. O Bolsonaro negou ter tido qualquer intenção de dar um golpe. Nunca fugi das 4 linhas da Constituição. Golpe, eu fico até arrepiado quando se fala que o Rio de Janeiro foi um golpe. Aquelas 1.500 pessoas, pobres coitados, que até foi levantada por uns que me antecederam agora há pouco aqui, sem ônibus, né, chegaram na região do setor militar urbano na madrugada de domingo. E o pessoal foi embora logo depois da baderna. E sobrou para quem estava acampado aqui. Quem realmente fez, foi embora. Agora, aquilo não é golpe. Não foi encontrada uma arma de fogo. Da minha parte, por parte de comandantes militares, ou Estado do meu lado, nunca se falou em golpe. Golpe é uma coisa abominável. O golpe até seria fácil começar. O after day que é simplesmente imprevisível e danoso para todo mundo. O Brasil não poderia passar por uma experiência dessa. E não foi sequer cogitado essa hipótese de golpe no meu governo. Bolsonaro também foi questionado sobre a reunião ministerial em que teria sido discutida a tal minuta do golpe, que é uma expressão, desculpem, né, safada, né, a discussão desta minuta do golpe com comandantes das Forças Armadas. Se bem que eu digo uma coisa, né? Quando se fala em minuta, dá a entender que é uma minuta do mal. Da nossa parte, tá? Quando se fala em minuta do mal, conspiração, né? Eu sempre tive o lado da Constituição. Então eu refuto qualquer possibilidade de falar em minuta de golpe ou uma minuta que não esteja enquadrada dentro da Constituição brasileira. O ministro Alexandre de Moraes questionou o Bolsonaro se Felipe Martins, então assessor da presidência para assuntos internacionais, teria apresentado algum documento ou proposta de violação da ordem democrática. O ex-presidente afirmou que Felipe Martins jamais tratou da elaboração de qualquer texto sobre uma possível ruptura institucional. O senhor se reuniu com o seu ex-assessor Felipe Martins, né? O Felipe Martins, com um advogado que foi levar estudos sobre o artigo 142 e uma minuta de decreto com considerandos, uma minuta que previa a quebra da normalidade democrática? Para tratar de minuta, não. Eu lembro que ele esteve lá, foi várias vezes teve no Alvorada, foi uma vez só não. Raras vezes conversei com ele. Ele não é uma pessoa adequada para tratar de minuta, seja qual for. Ele que o senhor diz? O Felipe Martins. Eu conheço muito bem o Felipe Martins. Se ele tivesse participado de qualquer coisa, eu saberia precisar aqui qualquer contato com ele. Não procede. Eu vi agora há pouco o advogado do Anderson Torres, doutor Demóstenes, falando que talvez tenha sido um coronel, citou o nome dele, que tenha passado aquela matéria lá. Então eu quero isentar aqui, por questão de consciência, o Felipe Martins. A declaração do Bolsonaro coincide com o que disse no interrogatório o almirante Almir Garnier. Na minha cabeça, o assessor que entrou na reunião do dia 7, organizou o computador onde nós lemos, ouvimos a apresentação de alguns considerandos, foi o coronel delator. É dele que eu me lembro. Não se recorda de mais nenhum assessor? Eu não lembro de outras pessoas presentes. Pode ser um lapso de memória, mas eu não lembro de outras pessoas presentes. E o coronel delator, ele fez isso e saiu também. A reunião, como era comum, reuniões de 4 estrelas, reuniões, a não ser que sejam reuniões para tratar de temas puramente administrativos ou coisas assim, onde tem assessoria de oficiais mais modernos, reuniões de alto nível não costumam ter a presença de muita gente, ainda mais com o presidente da República. Chiquini, em relação ao Felipe Martins, tudo leva a crer que o Mauro Cid, pelo menos é o que parece, né, tenta implicar o Martins e
triste isso, mas talvez por algo que ele tenha feito, né? A impressão que fica, eu acho que é essa, né, Chiquinho? Parece que é exatamente isso, né? O Bolsonaro, na verdade, o Bolsonaro disse que quem apresentou esses considerandos teria sido o Mauro Cid. O Bolsonaro disse expressamente, o que corrobora. Agora, veja só, são tantos os elementos. Nós não estamos aqui em um processo onde está a pedir indúbio pro réu. O que é o indúbio pro réu? É quando, havendo dúvidas da culpa, você deve absolver o acusado. Esse processo ele é completamente diferente disso. Não se está aqui pedindo favor. Eu disse isso na minha sustentação. Eu disse, eu não estou aqui invocando indúbio pro réu do meu cliente. O meu cliente está sendo acusado de que no dia 15 ele iria matar o Alexandre de Moraes. Mas eu tenho prova que meu cliente naquele dia estava a 3 horas daquele local no aniversário em casa. Então esse processo não é que a acusação não conseguiu provar a culpa. Esse processo ele está cheio de provas da inocência. As defesas, nós da defesas, nós estamos pedindo a inocência porque nós provamos que a acusação mente. A acusação é uma farsa. A acusação muda provas. A acusação traz mentiras. A acusação está induzindo a erro o juiz. Para mim, a principal prova de que não houve tentativa de golpe, que não teria como ter tentativa de golpe, é o fato de que ainda em 2022, e aqui engloba a todos os acusados, Bolsonaro, ainda presidente da República, ele nomeou os comandantes das forças indicados pelo Lula. No mundo diplomático, desde que o mundo é mundo, você tem o poder se você tem o poderio bélico em suas mãos. Muito mais do que passar a faixa, aquela faixa bonitinha, verde e amarela, muito mais do que abraçar, o aperto de mão, assinar um papel de subestabelecimento do comando, muito mais do que isso. Você dar as tuas forças armadas ao próximo presidente, isso é prova de passagem da presidência. E ainda em 2022, o presidente Bolsonaro fez isso. Por que os Estados Unidos é a potência que é? Poderio bélico. Óbvio. Desde que o mundo é mundo, quem tem o poderio bélico tem a força. Quando o Bolsonaro não tem mais as forças armadas em suas mãos, ali esgotou toda e qualquer possibilidade de golpe. Esse processo nós estamos diante, então, onde eu queria chegar, Código Penal, crime impossível. Não tem como se falar em tentativa, porque o Código Penal diz ineficácia absoluta do meio. É o mesmo que, ainda que provem, pela boca do Mauro Cid, queríamos um golpe, ainda que o Mauro Cid dissesse isso, e nem isso ele disse, né? Pelo contrário, ele disse que não queria um golpe, ninguém tratou de golpe. Olhem a fragilidade desse processo, olhem como é aberrante. Mas ainda que dissessem que queriam um golpe, ainda assim não seria tentativa. Por quê? Porque o meio era ineficaz. É o mesmo que eu querer matar alguém, eu quero matar alguém, mas eu só tenho uma arminha d'água. E eu atiro com uma Nerf d'água em alguém. Eu tenho como matar alguém, ou seja, só é tentativa quando existe possibilidade de golpe. Eu não tenho mais as minhas forças armadas, eu já dei pro Lula minhas forças armadas, e os patriotas que estavam lá na Praça dos Três Poderes estavam desarmados. Ainda que se falassem queremos golpe, não tinha como tentar pela ineficácia absoluta do meio. Por isso no Código Penal exclui a tentativa. Nem tentativa há. Mas, além disso tudo, o Mauro Cid disse na frente do juiz, de forma televisionada, nem trataram de golpe na reunião. Apenas criticaram o senhor vítima, ministro, acusador e julgador.